Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sequenciando o Livro dos Espíritos, hoje vamos para a questão 100, iniciando a leitura e algumas observações sobre a escala espírita, que está no capítulo 1 da segunda parte do livro dos Espíritos. E na questão 100 inicia-se com as observações preliminares. Diz assim: a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível. E nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Porém, pois formar-se maior ou menor número de classe, conforme o ponto de vista de onde se considera a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim, é natural que, inquiridos sobre este ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número das categorias, sem que isto tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista, a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os mais ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento profundo do assunto. Aqui no início dessas considerações finais, aliás, dessas considerações preliminares, não finais, preliminares, sobre o estudo da escala espírita, Kardec aqui começa a colocar que a classificação dos espíritos em primeira ordem, no geral, primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem,
segunda e principalmente a terceira com as suas subdivisões, essa classificação ela não é absoluta. Ela não é absoluta. E que entre um determinado ponto da escala, seja para o aperfeiçoamento, seja para a inferioridade do ponto de vista moral e intelectual, você não dá para determinar. Por exemplo, eu diria que, vamos falar assim, a última camada, a última instância onde os espíritos imperfeitos vão fechando lá, né, o fim da terceira ordem, para o início da segunda ordem, não dá para a gente dizer aqui finalizou a terceira, aqui inicia a segunda, não é? É como as épocas históricas, não dá, sabe, para fazer essa divisão, não é? Então, essa classificação ela é importante para a gente perceber o processo de evolução de todos nós enquanto espíritos imortais, né? E compreendermos as diferenças entre as condições intelecto-moral, espiritual de cada um, de cada espírito, e também as diferenças entre os mundos, conforme as condições dos espíritos.